E eu até comentava também com vocês antes de começar o programa que, principalmente para as mulheres têm uma preferência, se nós podemos usar esse termo para que não fique agressivo e indelicado de nossa parte, uma preferência. Mas as mulheres, elas têm uma tendência muito grande, o sonho de ter um bebezinho nos braços, não é? Toda mulher que quer ser mãe e por outras razões não consegue e parte para uma adoção, ela quer um bebezinho, não é? E às vezes não vem sempre dessa maneira, né? Então, esses cursos, essa habilitação pela qual passam os casais que querem adotar, também passam para esse entendimento, não é, Fabiana? Mas nós vamos falar isso ao longo dos demais blocos. Agora eu preciso deixar a nossa primeira questão norteadora, que seria o seguinte: quanto tempo, em média, dura o processo de adoção? E por que muitas crianças permanecem um longo período nas instituições de acolhimento, conforme o Jackson já começou a apontar para nós, mas agora nós aprofundaremos essa questão. Acompanhe conosco, já voltamos. O maior patrimônio de uma nação é seu povo. E o maior patrimônio de um povo é a educação que ele recebe e que transforma em progresso. É por isso que todo educador assume um papel-chave. E ele começa não na tarefa de educar, mas sim na de aprender com os melhores profissionais, atualizando-se e fazendo uma especialização com quem há mais de um século trabalha na arte de ensinar com qualidade. FAI, porque só quem tem a maior tradição no ensino é que pode oferecer a melhor pós-graduação em educação. Voltamos para o segundo bloco do programa Diálogos Acadêmicos e Profissionais, que hoje está na área de Direito, e o nosso tema, legislação e encaminhamentos para adoção. Ao longo do primeiro bloco, os nossos convidados sinalizaram para nós, contextualizaram como está a adoção atualmente no nosso país e de que maneira eles estão envolvidos profissionalmente e pessoalmente no caso de adoção. Bem, a questão que nós deixamos: quanto tempo, em média, dura um processo de adoção? E por que muitas crianças permanecem um longo período nas instituições de acolhimento? Vamos lá então, José Carlos. Por que acontece isso? Primeiro, vamos falar sobre quanto tempo, em média, dura esse processo de adoção. Desde o momento em que eu me disponho a adotar uma criança. Depende da seguinte situação. Primeiro, depende do perfil da criança que você está buscando. Quando você entra com a sua habilitação, você preenche um cadastro, você preenche um perfil daquela criança que você quer. Quando você falou no bloco passado de que as mulheres têm esse sonho, e a gente sempre coloca nos encontros reflexivos que todo mundo tem o seu sonho e você tem que buscar o seu sonho. A única diferença é que o sonho de uns pode demorar muito mais do que o sonho de outros, né? O sonho de quem busca um recém-nascido é muito maior o tempo de espera, do que aquela pessoa que busca um filho e talvez procure de uma idade um pouco maior. Dentro desta situação, então, dentro desse perfil que a pessoa que se habilitou colocou, do perfil da criança que ela está buscando, vai depender muito. Por quê? Eu entrei com o meu pedido de habilitação. O pedido de habilitação, os procedimentos correm quase que no mesmo tempo, que são os mesmos procedimentos. A partir do momento que eu estou habilitado, eu vou para um cadastro e aí eu vou ficar aguardando se aquela criança do perfil que eu procurei está disponibilizada para adoção. Então, é um cuidado muito grande que o juizado da Vara da Infância tem, é que não se busca criança para aqueles pais. Não. Quando uma criança está disponibilizada para adoção, busca-se pais para aquela criança. Enfoques diferentes. A partir do momento que aquela criança disponibilizou, se ela for uma recém-nascida, ela vai para aquelas pessoas que estão no cadastro na vez. Se for uma criança mais velha, busca-se o perfil daqueles casais. Então, assim, pode demorar. No meu caso, nas minhas filhas demoraram em média 2 anos e meio para chegar. Desde o momento em que você demonstrou o desejo de adotar uma criança. Justamente. Aí, o primeiro passo qual é, José Carlos? Habilitação. Habilitação. E onde as pessoas que querem fazer uma adoção devem fazer essa habilitação? Vara da Infância, vão diretamente ao fórum, na Vara da Infância e Juventude ou nas varas de adoção, como tem em Curitiba. Procure o fórum mais próximo, o fórum da sua comarca, e lá tire as dúvidas com a equipe técnica e da Vara da Infância. Daí, esses casais, ou então essa pessoa, vai passar por cursos de habilitação, é isso? A partir de 2009, saiu a Lei 12.010, que a gente chama de Lei de Adoção,
E a lei de adoção, que é inclusive o resultado da vontade dos grupos iguais do Projeto Romã, espalhados por todo o país e representado pela Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, surgiu a lei de adoção. Nesta lei de adoção, ela fala que que ela vem fazer uma alteração ao Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro do processo de habilitação, obrigatoriamente, a pessoa interessada na adoção, ela vai ter que passar por um curso preparatório jurídico e psicológico. E isso a partir de 2009? Isso a partir de 2009. Em São José dos Pinhais e em várias comarcas do país, já existe essa preparação antes. Nós começamos com o Encontro Reflexivo de Adoção em São José, em parceria com a Vara da Infância, desde 2008. Em 2009 veio tornar-se obrigatório essa participação, e aí estas pessoas habilitadas, elas são encaminhadas a nós, participa desses encontros que trata-se dos aspectos jurídicos da adoção, aspectos psicológicos da adoção, a adoção propriamente dita, certo. E aí elas recebem uma declaração, anexam ao seu processo de habilitação e a partir daí, havendo todas as condições para elas serem habilitadas, elas são habilitadas. Esse processo é igual para todas as pessoas. Quando uma criança ela já está liberada, digamos assim, da família, conforme o Jackson falava no bloco, é que nesse momento a família já coloca essa criança para adoção, porque já perdeu a guarda da criança? Não, é o termo... destituição. Destituição. Tá? A criança já está destituída da família, então esse processo já está concretizado, é que se busca as pessoas que têm o perfil para aquela faixa etária das crianças. Agora, os casais também podem, naquele momento que forem consultados, falarem que não querem a criança com aquela idade, porque quais são as informações que vêm para os pais que estão adotando? Em que sentido? A idade da criança... não, vem tem o formulário. É o formulário, é um cadastro. Você preenche o tipo de criança que você quer, a idade que você quer, a cor que você quer, se tem doença ou não. Certo. Essas informações básicas já são colocadas, então, para quem está se disponibilizando a adotar. A pergunta é no sentido de se nós recebemos a informação da criança que está disponibilizada. Recebemos. A criança foi disponibilizada e o que aconteceu, eu vou utilizar, por exemplo, a Nicole, que foi a minha última filha. Certo. Eu recebi uma ligação da representante da equipe técnica, falando que tinha uma criança disponibilizada e me passando todas as características dessa criança. E aí verificando se eu tinha interesse ou não. Mas, inclusive, se essa criança é portadora de alguma deficiência... Primeiro foi um contato via telefone, eles passando o primeiro contato. E aí eu fui até o fórum, eu, minha esposa, e a minha filha, a Isabelle, foi junto. Que já estava com quantos anos? Que já estava com 3 anos e pouco. E ela estava sabendo, ela tinha conhecimento do que vocês estavam procurando. Ela sempre soube que ela é filha do coração. Né? A gente sempre falou abertamente sobre isso. E nós, já que estava chegando uma nova integrante da nossa família, então a família inteira foi buscar a nova integrante. E lá no fórum, efetivamente, nós recebemos todas as informações, você tem todas as informações da criança, quais os possíveis problemas que ela pode ter passado de doença, inclusive você recebe informações da destituição do poder. Então, eu não quis, por uma situação minha, e eu e minha esposa não tivemos a curiosidade, mas se você quiser, você pode saber, inclusive, sobre a família de origem desta criança. Mas mas informações, mas não saber quem exatamente as pessoas eram. Não são identificadas, digamos assim. Os pais biológicos são identificados? Não, acho que dentro do processo de destituição tem acesso. É possível. É um processo aberto. Tanto os pais... Sim, até um certo tempo atrás não era. Ou eu estou equivocada? Não, só para as partes que fazem parte do processo. Isso que é os interessados, né? Que sejam aquela família que está buscando a criança para adoção. Isso, exatamente. Certo. O resto, ele corre em segredo de justiça. Ninguém tem acesso ao mais o processo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é interessante, né? Porque aí também já começam a ser as previsões, enfim, né? Traçar um perfil. Uma coisa que eu acho que é interessante colocar assim...
será que não é perigoso? Sempre existem essas dúvidas, né? A criança, você saber onde é a origem da criança, um dia essa criança vai querer buscar a família, né? Existem todos esses mitos. Sim. Mas é possível que ocorra também. Sim, claro. E a criança tem, do meu ponto de vista, tem o direito. E para isso que essas informações precisam ser disponibilizadas. Sim, sem dúvida. Porque isso é um direito também que pertence à criança. A criança, quando maior, se ela quiser ter essa curiosidade, é um direito dela. Eu acho que os pais adotivos jamais podem impedi-la. Mas tem uma outra questão que eu acho que é até muito significativa a gente citar, que é a questão biológica. Porque, de repente, uma criança ela precisa de um transplante. Sem dúvida. Né? Ela vem com uma doença genética e somente a família biológica vai poder doar um órgão. Sim. Se você não tem essa informação, como que você vai buscar? Né? Então, é muito importante a gente ter acesso, sim, claro, a essas informações, por questões psicológicas, por questões biológicas, né, emocionais, enfim. Né? Eu acho que é um direito. Então, é um E essa ficha, digamos assim, com esse cadastro, com todas essas informações sobre a criança, é disponibilizada para quem está interessado em adotar. Sim. Que é passar todas essas informações. Certo. E daí é consultado as pessoas que estão na oportunidade. Então, exemplo, vou falar que seja o meu caso, eu sou consultado se eu tenho interesse. Se eu tiver no interesse, já vai ser trabalhada essa situação comigo. É claro que eu também tenho a liberdade de falar, não estou, ou estou num outro momento da minha vida, ou como demora muito o processo, esse aguardo pela chegada da criança, pode ter acontecido até uma situação de separação, alguma situação de eu não estar no momento para a adoção. Então eu posso abrir mão desta minha oportunidade e deixar para que daí o casal ou a pessoa subsequente possa assumir. E agora eu vou fazer uma pergunta mais pessoal. E como é que foi esse encontro, a primeira vez que vocês olharam para o rostinho dessas crianças? Que era o primeiro de José Carlos, depois de Fabiano. Bom, eu vou te falar enquanto pai, né? Existe uma diferença muito grande do pai para a mãe, né? A mãe é muito mais coração, a mãe é muito mais emotiva. O pai é muito mais razão. Tanto que a gente sempre fala nos nossos encontros reflexivos que quem acaba levando o pai para a adoção é a mãe. Por quê? Porque a gente trabalha aquela situação de excesso de cuidado. Eu, na chegada da minha primeira filha, eu sempre fiquei na dúvida, né? Eu falei, qual que vai ser o meu comportamento? Será que eu vou chamar de filha? Não vou. Eu vou angariar esse amor com o tempo, mas foi assim um baque de primeiro momento, amor à primeira vista, e eu já estava chorando no dia que ela chegou. No caso da Nicole, foi muito impressionante, porque eu fui pego de surpresa. Até segunda-feira, 1h da tarde, eu era pai de uma menina, né? Nós éramos 3 em casa, e aí, a partir de 1h30, nós já éramos 4, então eu engravidei, né, e tive a filha em meia hora, foi algo supersônico. Mas nós fomos buscar, quando a psicóloga me ligou perguntando se eu tinha interesse, eu falei bem assim, tá, o que eu preciso fazer? Ela falou, não, você precisa conversar com a sua esposa para vocês virem, isso por telefone. Eu falei, não, já é minha filha. E não preciso nem falar com ela, porque nós vamos para buscá-la. Então, é um amor que constrói efetivamente, como numa relação biológica, né? O pai, na relação biológica, por mais que ele acompanhe a gravidez da mulher, mas ele vai ver o filho dele a primeira vez no nascimento. E vocês que optaram por meninas? Não. Foi no meu caso. Com relação ao sexo, sorte. vocês deixaram em aberto? Livre. E até tem um detalhe muito interessante, porque quando eu recebi a ligação da Nicole, eu me lembro até hoje, dia 25 de fevereiro. Eu comentei com a Adriana, que era psicóloga, falei bem assim, vai ser um presente de aniversário atrasado. Ela falou, por quê? Eu falei, não, fiz aniversário na semana anterior. E quando eu fui pegar a documentação, a Nicole nasceu no mesmo dia que eu. Então, é assim, a gente sempre fala que são signos de Deus, né, que acontecem na nossa vida. Isso mesmo. E com você, Fabiana? Então, você havia optado, é um menino ou uma menina? Menina. Menina. Foi interessante, porque também quando eu fui fazer o cadastro, né, a Adriana também na época psicóloga, preenchi, você faz a opção, daí menina. Aí ela falou, mas por que menina? Eu falei, não, porque eu sou solteira e eu acho que o menino precisa da referência do pai. E foi muito interessante porque ela me disse, e a menina não precisa? Eu falei, precisa também, né? Então ela falou, olha, é a mesma coisa.
né? Claro que você tem o sonho é ter uma filha para ser companheira, né? Enfim, mas tudo isso, às vezes as pessoas têm uma imagem muito restrita, não, né? Ela vai ter que ter uma pessoa, o teu pai, enfim, né? Uma personalidade masculina para ter uma referência como pai, né? E ela, por um tempo, agora ela está com 7 anos, por um período ela chamava meu pai de pai, né? Então era vô-pai. Né? Hoje ela já não chama mais, ela já fala minha mãe é solteira. Né? Então ela já está bem resolvida. Mas foi uma emoção, né? Com certeza, quando me ligaram, né? E eu acho assim interessante porque quando você tá grávida, você sabe que faltam 2 meses, falta um mês. Aí você vai atrás, vai arrumar bercinho e tal. Na adoção não tem isso, você tá lá, mas pode faltar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando eles te ligam, Regina, você perde o chão, porque você tem que correr atrás de tudo, entendeu? Você fica desnorteado. E aí, a curiosidade de olhar essa criança, né? Então, eu fui ao fórum e já queria conhecer. Então, daí me encaminharam até o abrigo. E você também não determinou um período de idade? Até de 3 meses a 1 ano e meio. A 1 ano e meio. E ela estava um pouquinho fora, estava com 2. Né? Mas mesmo assim, ligaram para você para ver se você aceitava uma aí criança. Você vai até lá e idade. eles te contam um pouquinho do histórico da criança, né? Como ela chegou, por que ela está lá, né? Então conta um pouquinho para você. Ela está um pouquinho fora do teu perfil, mas você gostaria de conhecer, né? E aí parece que é um encantamento, né? Naquele momento eu quero conhecer agora. Aí já a psicóloga ligou no abrigo, ela estava, porque ela já estava indo para a escolinha, né? Mas aquele dia ela não estava na escolinha. Aí eu fui já para o abrigo. Aí, nesse caso, normalmente se faz uma aproximação. Né? Então, você vai visitar a criança por um período, aí depende de criança para criança, de família para família. A criança passa o final de semana com você. Então, tem um processo, pode ser mais curto ou não. Mas também são os pais que vão decidir, que vão optar por esse processo de aproximação ou não? Não, na verdade é um acompanhamento. É um acompanhamento. O diretor do abrigo, mais o psicólogo, uma comissão técnica. Mas isso não é a mesma coisa com os bebês, ou é? O bebê não, o bebê já é mais... Porque a criança, ela convive, ela entende que ela mudou de casa, de ambiente, de rotina. Né? Então, sim, com o bebê, evidentemente, isso não acontece. Certo. Mas no meu caso, ocorreu uma situação que no mesmo dia eu consegui, até a diretora, no momento que estava lá, mas você já quer levar, você tem certeza? Porque, por incrível que pareça, né, o Jackson, o Marinho também já tem essa experiência, existem devoluções de criança. Sim. Né? Então, essa preocupação, ela é pertinente. É muito cruel a criança ser rejeitada 2 vezes, 3 vezes.